Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. Prender o povo pela necessidade. Portanto, quanto pior estiver a situação do país, para o Lula é melhor. Ele pode atuar ali, no mínimo, no básico, e fazer o povo ficar preso ao governo, fazer o povo ficar dependente dessa esmola que vem do governo. Enquanto não é isso que queremos. Nós queremos ter investimento, investimento de quem produz, de quem traz capital, de quem traz riqueza de verdade para o país. Gente, vamos olhar para o nosso vizinho, para a Argentina, onde alguns chamam de milagre, eu diria de políticas econômicas. Bom, já dizia Hayek que socialistas, se entendessem de economia, não seriam socialistas. Isso é um fato, pois olhem essa notícia. Vamos analisar essa notícia que saiu. Guia do investidor. Milei faz milagre. A economia da Argentina explode com crescimento recorde e superávit histórico. Vamos ver outra. Mundo precisa dar atenção ao milagre argentino, diz o jornal britânico Telegraph. Mas, sinceramente, será que é um milagre que está acontecendo? Será que realmente é um milagre que a Argentina vem passando? Eu digo para vocês, não é um milagre. Em economia, milagres não existem. Milagres existem em outras áreas, mas não em economia. Economia segue regras e leis que são extremamente rígidas. Um governo que gasta demais, ele vai gerar inflação, ele vai pressionar o Banco Central por taxas de juros mais altas, para fim de evitar essa inflação, que é exatamente o que nós vemos acontecendo no Brasil, que é exatamente o cenário atual. Mesmo com o presidente do Banco Central sendo amigo do Lula, ele está sendo forçado a manter a taxa de juros alta, que é justamente o que o governo Lula não quer. O governo Lula queria o contrário, queria uma taxa de juros menor, a fim de estimular o consumo, de fazer o país crescer de forma artificial, como ele fez em 2008, em 2009, que culminaram nos protestos de 2014 e 2015, na hiperinflação de 2016, no alto nível de desemprego que perdurou no Brasil. Como eu disse, como economistas já ensinaram, se socialistas entendessem de economia, não seriam socialistas. E o que o Milei faz para provar que não há nada de milagre em economia, como diz o professor Biratã Giorgioli, não se trata de torcer ou não se trata de um milagre, mas sim de analisar as medidas que estão sendo tomadas. Milei cortou milhares de cargos públicos inúteis que estavam lá apenas para os apadrinhados do kirchnerismo, que estavam lá somente para fazer volume, e os dependentes do Estado. Uma pequena parte trabalha. Essa parte que trabalha, Milei manteve. Está lá. Cortou os gastos públicos, vendeu avião presidencial. Viagem agora não é em avião da FAB, não é em avião do Estado, não é de primeira classe. Sabe onde o Milei viaja? Na econômica, economizando dinheiro. O dinheiro que não é dele. Afinal de contas, não existe dinheiro do governo. Existe o dinheiro dos pagadores de impostos, como bem disse há 70 anos atrás Margaret Thatcher, e que parece que os socialistas fingem não entender, ou que eles não querem enxergar isso daí. Gente,
não tem o dinheiro do Estado, não tem o dinheiro do governo. O único dinheiro que o governo tem é aquele que ele toma de você, meu, das empresas, de quem produz, de quem gera riqueza de fato. Vamos lá. Milei, além de tudo isso, ele está deixando o dinheiro na mão, como eu disse, de quem produz. O governo, quando ele gasta, sim, o governo gasta, o governo não investe. Eles tentam, pela dialética, pelo uso das palavras, enganar a população, fazer com que vocês sejam ludibriados. Mas aqui eu não vou fazer isso. Eu vou trazer a verdade. Eu vou falar de uma forma simples, mas trazendo a verdade honesta para todos. O governo não investe. Investimento é correr risco. O que um empresário faz, o que um consumidor faz, é correr um risco. Ele faz as suas escolhas, olhando para o futuro, pensando numa possível condição ao qual vai se encontrar e decide pelo que vai fazer agora. Por exemplo, você imagina que você tenha estabilidade no seu emprego e você acha que é uma boa hora para comprar um carro novo, mas não tem o dinheiro para comprar esse carro novo. Então o que você faz? Vai no banco, pega um empréstimo, acreditando que no longo prazo você vai manter aquele emprego, você vai manter aquele nível salarial e, portanto, você pode assumir um compromisso para comprar um veículo novo. Um empresário, da mesma forma, porém, buscando obter recursos, buscando obter lucro. Você, com o seu veículo novo, você busca conforto, você busca qualidade, você busca um estilo de vida. O empresário não. Ele arrisca o dinheiro dele no presente, esperando obter lucros no futuro. Então ele analisa o cenário econômico, ele analisa todas as possibilidades e ele arrisca o dinheiro dele. E quando ele erra, ele quebra, ele vai à falência. No entanto, o governo não faz isso. O governo simplesmente gasta em qualquer que seja o setor: saúde, educação, infraestrutura, qualquer uma delas. E pouco importa se aquele gasto é rentável e vai trazer algum retorno de fato para o país. Ele só quer saber de gastar e fazer propaganda política. Temos que lembrar, para ficar mais claro, serviços do Estado, como, por exemplo, o Detran, como falamos de veículo. Temos como escapar do Detran? Nós podemos escolher entre as diversas marcas que estão no Brasil. Nós podemos escolher entre Fiat, entre Volkswagen, entre Ford, entre as chinesas, BYD, entre outras marcas de luxo, quem tem condição melhor, Porsche, BMW, Mercedes, Ferrari. Mas todas elas obrigatoriamente passam pelas mãos do Estado, passam pelo Detran, por vistoria, por emplacamento, por licenciamento, por impostos, por tudo que temos que fazer. Ou seja, somos obrigados a consumir os serviços do Detran. Nós somos obrigados a consumir os serviços do Estado. Nós não temos a opção de escolher ter ou não ter. Portanto, o governo não investe, ele gasta. E quando Milei deixa o dinheiro na mão do setor privado, que de fato investe, que de fato corre risco, ele traz um ganho potencial para o país enorme. E culmina no que vemos agora. Uma Argentina com inflação controlada, afinal de contas, quando ele assumiu, a taxa era de mais de 400% ao ano. E hoje, apenas 4% ao mês. Ainda tem muito por fazer. Ele ainda tem muito por conquistar para os nossos irmãos argentinos. E ele vai, sendo deixado no poder por mais 4 anos, que sem interferências externas e pressões, digamos, suspeitas como tivemos no Brasil, ele fará da Argentina um país grande. A Argentina, que no início do século passado figurava entre as 5 maiores economias do mundo. Sim, a Argentina já esteve entre os 5 maiores PIB per capita do mundo. Mas um século de progressismo levou o país à bancarrota.
levou o país à falência, à beira da falência. Portanto, como vemos aqui, não é um milagre. Telegraph, economistas, analistas do mundo, apenas boa política econômica sendo aplicada. E queiram vocês ou não, é o liberalismo funcionando e dando certo. Liberalismo que deu certo em Hong Kong, o liberalismo que deu certo em Macau, liberalismo que dá certo em muitos outros países, que fez a Europa ser rica logo após a Segunda Guerra Mundial, liberalismo que faz os Estados Unidos serem grandes, que faz aqueles que aplicam boas políticas econômicas alcançarem o sucesso, levarem o seu país a um futuro brilhante. E o que Milei faz é isso: adotar boas práticas, boas políticas, diminuir o peso do Estado, deixar a locomotiva do setor privado trabalhar livre, sem esse fardo enorme que sempre foi. Um dólar, que na Argentina eles são muito dolarizados, que já não está mais sobre a batuta do governo, que já não é um valor mais manipulado. O dólar é livre, é negociado, não é mais algo que o governo põe a mão em benefício próprio, em benefício dos funcionários estatais, como ocorria no kirchnerismo progressista. Queira você ou não, eu sei que é tentador chamar isso de milagre, quando no fundo são apenas boas políticas econômicas sendo adotadas. Isso reflete muito no Brasil. Nós podemos trazer muito disso para o nosso país, que vemos acontecer justamente o contrário. Desde quando assumiu, Lula vem aumentando o peso do Estado, vem sobrecarregando o trabalhador brasileiro, vem sendo um fardo para o nosso empresariado, vem dificultando a vida de novos negócios, trazendo problemas com discursos, com falas, com viagens a países, no mínimo, duvidosos, que não trazem benefícios para o Brasil, se afastando de países que historicamente estiveram ao nosso lado, como a própria Argentina. E se você não acredita, amanhã de manhã, quando você for comer o seu pãozinho, sim, você está comendo um pouquinho da farinha de trigo que vem da Argentina, que é um dos maiores fornecedores de trigo para o nosso país. É um importante parceiro comercial. O Lula tem que desapegar do plano de poder dele, desse projeto de poder pessoal que ele fez, e começar a olhar para o Brasil. Nós precisamos disso, o brasileiro precisa disso. O brasileiro precisa crescer, o brasileiro precisa ter investimento na educação de verdade. O brasileiro precisa ter liberdade para investir, para empreender, e não ficar preso a um governo que não oferece nada, a um governo que, sinceramente, a única coisa que o Lula quer e que ele se sente frustrado não é por ser pobre, não, com 7 milhões. Porque com 7 milhões ele não é pobre, não. Isso declarado, tá? Mas como bem sabemos, esse valor aí pode ter uma pequena alteração, mas infelizmente os nossos queridos magnânimos do STF, os iluminados do STF, os apontados por Deus para cuidarem do nosso Brasil, talvez não devesse estar falando assim, mas estamos aqui sem medo, né? Então, os magnânimos do STF enterraram a Lava Jato, e a última esperança que o brasileiro tinha, talvez, de combate à corrupção, aquela pontinha de esperança que nós tínhamos de ver corruptos presos, de ver um país nas mãos de gente de bem, de gente decente, infelizmente ela foi por água abaixo, junto com a Lava Jato. A Lava Jato, que nós estamos preparando um documentário muito interessante, vai ser lançado em breve aqui no nosso canal. Então, inscreva-se aqui no nosso canal, dê uma chance, dê uma oportunidade. Deixe seu like, comente aqui, compartilhe conosco o que vocês estão achando, como que vocês estão vendo tudo isso para compartilhar conosco. E venha fazer parte da nossa família, venha conhecer um pouco mais, nos dê uma oportunidade. Mas vamos seguindo. Agora, o Lula falar que é pobre com 7 milhões é brincadeira, ele está zombando do brasileiro.
No mínimo. Ninguém pode acreditar nisso. Mas o que ele, na verdade, quer, e isso é um fato, existem entrevistas, existem reportagens mais antigas que ele não acredita que Fernando Henrique Cardoso ganhou 2 eleições em primeiro turno. E ele não. Ele ficou ainda mais frustrado quando ele quase perdeu para o Bolsonaro no ano passado, mesmo com todo o aparelhamento do TSE para protegê-lo, para blindá-lo, para ajudá-lo, inclusive cometendo irregularidades. Afinal de contas, o TSE emitiu uma circular, uma nota, no dia 20 de outubro, uma semana antes das eleições. No entanto, eles só poderiam ter feito isso até o dia 5 de março do mesmo ano. Ou seja, mais de 7 meses depois de vencido o prazo, eles resolveram alterar as regras do jogo com o jogo em andamento, claramente para beneficiar um dos lados. E o brasileiro assiste a tudo isso calado, quieto, engolindo. Mas, como vocês estão vendo aqui nessa matéria, não é milagre. Com tudo que já foi falado, não é milagre. É um bom presidente adotando boas medidas, o que, infelizmente, o Brasil não tem hoje. O Brasil hoje está entregue aos lobos. E esses lobos, se podemos dizer aqui de forma franca, se escondem atrás de togas. Se protegem. Estão em 11, talvez em 9, mas que se protegem no STF. Esses são os lobos que predam o Brasil, que atacam o Brasil de forma sorrateira, com o poder da caneta que eles têm, com o monopólio da lei que é dado ao Estado. Talvez seja a hora de refletirmos. Será que é esse o Brasil que nós esperamos? Será que é isso que nós queremos? Venezuela, Cuba, Rússia, Coreia do Norte, no caso. Todas elas começaram assim, com o discurso de proteger a democracia, com o discurso de proteger o povo, com o discurso anti-americano, que o americano estava vindo interferir no seu país, estava querendo decidir aquilo que seria feito no seu país. E o fim de todos esses países que eu citei foi a ditadura, a tirania, países que a população sofre e está entregue nas mãos de políticos corruptos. Nicolás Maduro, acusado de fraude, declara fraude. Basta ver o resultado das eleições, com 120%. Afinal de contas, até para mentir eles são péssimos. Até na hora de cometer o crime, como sabemos, eles não conseguem fazer direito. Então, será que esse é o Brasil que nós queremos? E vamos seguir, vamos analisar um pouco mais do que vem acontecendo nos últimos dias. Como nós já falamos, o governo Lula ele tem um anseio, ele tem uma gana por imposto, por cobrar, por tomar dinheiro do povo, por gastar de forma descontrolada. Ele não sabe administrar os bens da nação, ele não sabe governar o Brasil. Mas isso nós já sabemos que ele é assim, nós já sabemos que ele não tem essa capacidade, nunca teve. Ele passou 8 anos lá gastando, em um momento que o país vivia uma transição de uma hiperinflação para uma inflação controlada, um momento que o povo ansiava por consumo, mas ele endividou o brasileiro. O brasileiro comprometia no final do governo Lula quase 50% da sua renda com dívida, impedindo o país de crescer agora. Mas como nós bem vimos, a Argentina adotou políticas corretas e o país cresce. Não é o povo endividado que impede o país de crescer. O que impede o país de crescer são péssimos governantes. E o brasileiro tem os piores, e o Brasil tem os piores deles. Só não está pior, para dizer a verdade, que os países socialistas, que as ditaduras. Mas estamos caminhando para isso. Vocês querem entender um pouco mais? Vamos seguir, vamos ver outra notícia aqui da semana.